Falar agora com o Dr. Mário Coutinho, que é endocrinologista. Diabetes é o assunto hoje por aqui no quadro Só Saúde. Vamos direto para as perguntas, né, doutor? Para a gente agilizar aqui e contemplar quem participou aqui da nossa interação. Já solta a primeira dúvida de telespectador aqui na tela do Mulher Demais. Diabetes, tá, gente? É o assunto de hoje, inclusive próxima quinta-feira é o dia de combate ao diabetes, tá? Bom dia, a minha glicose não está muito alta, não. A última estava 123, mas a minha glicemia glicada deu 7,0. Não consigo baixar a hemoglobina. O que fazer? E aí, doutor? Essa hemoglobina glicada de 7 já é diabetes, então ela tem que fazer o tratamento para diabetes. Eu não sei se ela está usando medicamento, mas se estiver usando medicamento tem que otimizar a medicação, tem que ver uma medicação melhor. Né? Por falar em medicação, dependendo aí da situação, vai precisar trocar ao longo do tempo essa medicação, fazer ajustes aí, doutor? Como é que funciona isso? Precisa. Nas últimas décadas surgiram muitas medicações para diabetes e hoje em dia a gente consegue focar naquele paciente. Então, um paciente vai ter um tratamento diferente de outro. Tá. Então, a gente direciona o tratamento dependendo do perfil do paciente. Então, às vezes o perfil do paciente muda e a gente tem que trocar também a medicação dependendo do que acontece na vida dele. E esse tratamento medicamentoso, né? Para o resto da vida também? Precisa levar esse controle para o resto da vida? Na maioria das vezes para o resto da vida. Tá. Né? Mas a pessoa, estando bem controlada, ela tem uma vida praticamente igual a uma pessoa normal. Tranquilamente, né? Vamos para mais uma tela, mais uma dúvida que chegou no zap do Mulher Demais. Sou corredora e como bastante banana. Eu sou pré-diabética. Eu posso comer banana, doutor? E aí? Ela pergunta da Ildete Trindade, corredora assim como eu. E aí, doutor? Outra pergunta excelente, né? A banana é uma fruta boa para o pré-treino. Então, como ela vai usar o açúcar que tem na banana no treino, então termina sendo uma fruta boa. Certo. Mas fora desse horário pré-treino, aí o ideal é que ela evite banana e consuma uma fruta com mais fibra, como o maçã ou a pera. Certinho, então. Tá respondida mais uma dúvida. Vamos para mais um aqui? No zap do Mulher Demais, chegou a dúvida da Milena. Bom dia. Para quem é gestante, apenas a hemoglobina glicada dá certo para o rastreio de diabetes gestacional? Ou eu posso substituir o da curva glicêmica por ele? Questão aí das gestantes também, né, doutor? A curva glicêmica é aquele exame que toma um líquido bem doce e mede várias vezes a glicose depois. Sim. No caso da gestante, tem que ser feito esse exame. Não pode trocar pela hemoglobina glicada, não. Tem que ser esse que toma o líquido doce mesmo. Certo. E ao longo de toda a gestação, precisa fazer de tempos em tempos? De tempos em tempos, né? No início da gestação e normalmente entre 24 e 28 semanas de gestação tem que fazer novamente quando a paciente tem a tendência para a glicose alta. Por falar em tendência, essa questão, assim, eu tenho um pai que tem diabetes, ou uma mãe, um parente, essa questão da genética influencia também, doutor? Influencia também. Não é uma coisa extremamente forte, mas se tiver na família, a chance de ter, ela aumenta bastante também. Aumenta, né? Muito bem. Agora eu prometi mitos e verdades, né? Já que é um assunto que envolve muitos mitos, vamos soltar em tela aqui para você também entender um pouco melhor sobre esse assunto. Vamos lá. Apenas pessoas obesas têm diabetes. Isso é mito ou verdade, doutor? É mito. Né? Se estiver acima do peso, tem mais chance de ter, mas existem pessoas magras também que desenvolvem diabetes. Também. Inclusive crianças, né? Crianças também. Pois é. Vamos soltar aí mais uma tela, mito ou verdade? Vamos lá. Diabéticos não podem comer açúcar ou doces. Isso é mito ou verdade? É verdade. O ideal é que limite ao mínimo possível ou se puder ser zero. Né? Mesmo que esteja com os níveis controlados, doutor? Mesmo que esteja com níveis controlados. Porque o açúcar ele é como se fosse uma carga grande de glicose. Ele vai ser absorvido rapidamente e a pessoa que tem diabetes ele não consegue baixar uma carga muito rápida de açúcar. Entendi. Né? Então o ideal é que ele evite. Isso aí vale para a alimentação de uma forma geral também, de uma forma geral, né? Tudo que contém açúcar também. Né? Existe diferença entre hiper e hipoglicemia? Queria que você explicasse para o pessoal de casa também. A hiper é justamente o que acontece no diabetes, quando a glicose está muito alta. Em alguns momentos, algumas pessoas têm tendência para a glicose baixar demais. Então, se ela baixar abaixo de 70, aí a pessoa pode ter uma hipoglicemia, que é quando fica suando frio, com tontura, vontade de desmaiar. É a hipoglicemia. Né? A hipoglicemia. Tá. Que pode acontecer quando a pessoa atrasa uma refeição ou pula uma refeição. E no caso do paciente que tem diabetes, como ele está usando uma medicação para baixar a glicose, às vezes ele faz isso e tem uma incidência maior de hipoglicemia por conta disso, porque ele usou a medicação e não comeu a quantidade adequada de alimentos. Então ele pode ter uma hipoglicemia também. Sobre a questão da hiper, né, quando o pico vai lá para cima,
Tem alguma coisa também com relação à alimentação, o consumo de doces, por exemplo, como a gente falou agora há pouco, existe essa relação também? Existe, né? Quanto mais carboidrato, quanto mais doce e açúcar tiver na refeição, mais chance tem de subir. Certinho. Né? Principalmente quando a pessoa tem diabetes. Quando a pessoa não tem tendência para diabetes, o corpo ele se encarrega de baixar. Entendi. Mas o problema de quem tem a tendência para diabetes é comer um pouquinho a mais, a glicose já dá um pico. Já sobe, né? né? Já sobe. Vamos para mais um mito ou verdade aqui na tela do Mulher Demais. É preciso ter atenção aos rótulos dos industrializados. Isso é mito ou verdade, doutor? É verdade. Né? Tem muito alimento que coloca lá no rótulo, não contém adição de açúcar. Certo. Aquilo ali não quer dizer que ele não tem açúcar, quer dizer que não pegou açúcar branco e jogou dentro. Né? Mas ele pode ter açúcar de outras fontes. Né? E alimento industrializado, eles costumam aumentar a quantidade de açúcar no alimento. Por exemplo, um suco industrializado, pega o suco e ainda adiciona açúcar. Então é um suco extremamente rico em açúcar, né? Comparado ao suco normal. E hoje em dia as embalagens, né, elas vêm alto teor de açúcar ou alto teor de gordura e é bem claro ali, né? Não fica escondidinho como era antigamente. Quando tem muito açúcar, tá bem específico ali, né? Explícito. Foi uma legislação muito boa para embalagens, porque a pessoa já detecta que é grande, né? Assim como no cigarro tem lá que causa câncer de pulmão, também no alimento está lá dizendo que tem muita gordura saturada, ou no caso dos diabetes, muito açúcar. Então ele tem que evitar esse tipo de alimento. Certinho. Mais uma tela, mito ou verdade? Exercício físico ajuda a controlar o diabetes. Isso é mito ou verdade, doutor? É verdade, né? O exercício atua como se fosse uma medicação para o diabético. Sim. Então, se ele está querendo evitar, por enquanto, a medicação, ainda nesse estágio do pré-diabetes, se ele fizer a dieta e fizer exercício, é como se ele estivesse tomando uma medicação. Certo. Então, ele tem o efeito praticamente de uma medicação, o Mas exercício junto físico. com a medicação, precisa ser algo associado? Exercício físico, a questão do controle da alimentação, o equilíbrio de alimentação saudável, evitando os doces e a medicação? É isso? Se for nesse estágio inicial, pode ser que ele consiga baixar, por exemplo, de uma glicose 100 e pouco até o normal, só com dieta e com exercício. Que bacana. Mas se ele estiver bem descontrolado, tem que ser com medicamento junto. Tem que ser tudo junto. Na realidade, não pode ser nem só a medicação, nem só exercício, nem só a dieta. Tem que ser os três juntos. Associados, né? O Instagram do Dr. Mário aqui na tela, @Dr. Mário Endócrino, para você tirar outras dúvidas, até que ele volte para cá também com outros assuntos. Obrigada, viu, doutor, pela disponibilidade, por tirar as dúvidas do pessoal de casa. Boa semana para você. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada, até a próxima. Muito bem.